Então, o tema de hoje é estresse e relaxamento. É possível ter os dois na pandemia. Então, vocês vejam que a escolha por um fundo como esse é para a gente, ao mesmo tempo que vai tratar de temas que são de difícil abordagem, né? Mas eles também não precisam ser vividos com sofrimento. Então, vamos imaginar que a gente está na praia falando de estresse. Essa imaginação é uma boa ideia, eu gostei. Então, vamos fazer uma pequena apresentação do que a gente vai falar aqui e depois definir estresse, tá? Então, por que é importante a gente já começar anunciando para vocês sobre o que a gente vai falar, para que o estresse não suba muito, mas a gente vai querer subir um pouco esse estresse, né? E depois a gente vai fazer alguma coisa também para indicar como baixar o estresse, tá? Ah, pessoal, lembrando para desligar o áudio, tá? Todo mundo, até quem não estiver apresentando agora, para não ter interferência. Então, esses são os pontos, define estresse, a gente vai indicar que há diferentes nomes para o estresse, e é uma literatura densa, mas a gente vai apresentar de uma forma sintética. Depois vamos falar de corpo e autocuidado, estresse na pandemia, e a gente vai ter uma subida de estresse um pouco maior. Depois vamos baixar isso falando de relaxamento, em técnicas para o manejo do estresse, e terminando com mais dicas de como lidar com o estresse e como aproveitar o estresse também. Então, o que é o estresse? A primeira pergunta, né? Geralmente se refere à percepção psicológica da pressão de um lado e a resposta do corpo a essa pressão. Então, vocês vejam que está marcado aí essa ideia de que é uma percepção, porque geralmente, no senso comum, a gente pensa que o estresse ele está no evento. Então, é alguma coisa que é de uma intensidade, de uma complicação muito grande, que me causa algo, né? Embora a gente, claro, tenha que considerar que há sempre um fator externo, mas a resposta a esse fator externo depende da minha percepção. E é por isso que o mesmo evento não significa que todas as pessoas envolvidas vão sofrer da mesma maneira ou vão lidar da mesma maneira, porque isso depende da percepção. E essa percepção também faz com que essa resposta do corpo, que é uma resposta padronizada, e a gente vai falar mais disso adiante, essa resposta padronizada também vai variar em função da minha percepção. Então, meu corpo responde a partir de vários sistemas do metabolismo dos músculos à memória, em função também do modo como eu percebo, além de um padrão fisiológico, depende do modo como eu percebo, né? Então, uma outra afirmação importante logo de início é que o estresse é necessário para todos os seres vivos, é o modo como nós encontramos respostas aos desafios e incertezas da existência, né? Que a gente podia imaginar uma vida sem estresse seria uma vida sem movimento, uma vida sem desafios, uma vida sem aprendizagem. Então, a gente não quer defender de jeito nenhum que é possível diminuir ou eliminar o estresse, né? Então, outra ideia importante é que essa resposta a uma percepção do perigo, como já falei, ela é uma resposta automática, conhecida como resposta de luta ou fuga ou congelamento, que, ativado por meio de sinais hormonais, prepara o animal para enfrentar uma ameaça ou para fugir dela. Então, essa definição que vai ser mais trabalhada adiante, também ela é importante para a gente aceitar o estresse como uma resposta natural, uma resposta biológica. Então, vamos lá, os diferentes nomes para o estresse. Ana Luísa. Então, gente, boa tarde. Eu vou falar para vocês um pouco sobre essa diferenciação, tá? Porque se eu pedir para vocês agora escolherem como vocês veem o estresse, pode passar, Edna, para o próximo, por favor? Se eu pedir agora para vocês verem, para vocês falarem como é que vocês veem o estresse, qual é a visão que vocês têm do estresse, qual das duas opções vocês escolheriam, né? O estresse ele é prejudicial e deve ser evitado, reduzido e manejado? Ou ele é positivo, deve ser aceito, utilizado e abraçado? A maior parte das pessoas escolhe a primeira opção, né?
porque a gente é bombardeado com informações de cientistas, psicólogos, doutores, da mídia, que o estresse ele é tóxico, que é melhor viver sem. Então, eles mostram várias maneiras, várias técnicas para que você possa eliminar o estresse. Mas, na realidade, o estresse ele tem um lado bom, né? E uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 98, com 30 mil adultos, eles responderam duas perguntas. Quanto de estresse eles tinham experimentado no ano que passou e se eles achavam que o estresse era ruim para a saúde. 8 anos depois, eles foram pesquisar no registro público para ver o quanto desses 30 mil participantes tinham morrido. E aí, primeiro, vem a notícia ruim. Eles descobriram que altos níveis de estresse aumentam o risco de morte em 43%. Mas esse risco, ele só se aplica para quem acredita que o estresse é ruim, né? Que ele é prejudicial, que ele deve ser evitado, reduzido e manejado. E aí, por que o estresse tem essa fama ruim? Em 1936, um endocrinologista chamado Hans Seeley começou seu experimento injetando um hormônio isolado do ovário da vaca em ratos de laboratório. Ele queria identificar os efeitos dos hormônios observando os ratinhos que tiveram úlceras hemorrágicas, as glândulas adrenais elas incharam, os baços, timo, nódulos linfáticos todos embugaram, e tudo isso faz parte do sistema imune. E aí, se ele fez um grupo controle para confirmar se era o hormônio da vaca o culpado pelo resultado. E aí ele injetou alguns ratos com a solução salina e mesmo assim eles tiveram os mesmos sintomas. Ele tentou extrato feito do baço, do rim, e todos os ratos continuavam ficando doentes do mesmo jeito. Até que ele teve um insight. Os bichinhos não estavam ficando doentes pelo que eles estavam sendo injetados, mas pelo que eles estavam experienciando, né? Então tinha algo inerentemente tóxico em tomar aquela agulhada. Então ele descobriu que poderia criar os mesmos sintomas ao submeter os ratos a qualquer outro tipo de situação desconfortável, calor extremo, frio extremo, forçar exercício sem descanso, submeter os ratos a barulhos muito altos. Com 48 horas, todos os ratinhos morriam. E aí o pesquisador, então, ele resolveu dar o nome de estresse tanto para o que ele estava fazendo para os ratos, que era estressar eles, como para a forma que o corpo dos ratos estava reagindo, a resposta ao estresse. Mas o que isso tem a ver com a gente? Antes de começar a torturar ratos, né, Seeley era médico e ele via os vários pacientes com o corpo caindo aos pedaços, vamos dizer assim, né? Eles eram diagnosticados com alguma doença, mas eles apresentavam sintomas que não se encaixavam naquela condição. E na época eles chamavam isso de síndrome da doença. Então, ele trouxe a hipótese que muitas das condições que assolam os humanos eram resultados do que ele tinha observado nos ratos. O estresse era a resposta do corpo a qualquer demanda feita a ele, qualquer coisa que demandasse uma adaptação, uma mudança. E aí, depois desse achado, Seeley se dedicou a ensinar todos sobre o estresse, como ele era tóxico. Então significa que estresse é sempre bom, que não existe, que ele estava mentindo? Não, ele estava certo. Mas só se você for um ser humano equivalente aos ratinhos dele, né? Que foi privado, abusado, torturado. Aí sim o seu corpo vai sofrer daquela forma. Porque o estresse severo ou traumático, ele pode sim afetar a sua saúde. Pode passar, Edna. Eu estou tentando, tá? É porque não está indo. O negócio travou. Sem estresse. Eu fiquei com medo de ter caído. Não, eu não sei o que aconteceu. Vou tentar voltar um pouquinho para ver se vai. Ah, foi. Viu? Pronto. E aí a gente vai começar falando do estresse ruim, porque ele nomeou 2 estresses. Ele nomeou de estresse, que é conhecido como estresse ruim, e o eustresse, que é conhecido como estresse bom. Tá? O que é o estresse ruim? Ele pode ser agudo, ou seja, acontecer uma vez ou outra, ou crônico, pode ser uma coisa que vem com você desde sempre. O estresse, esse tipo de estresse, ele depende da pressão psíquica.
Tá? Além do Seeley, um outro pesquisador chamado Walter Cannon, em 1915, foi o primeiro a descrever a resposta que a Edna trouxe lá no primeiro slide, de luta e fuga. Ele observou que, quando ameaçados, os animais liberavam adrenalina e entravam no estado de ativação simpática elevada. Então, o coração acelerava, a respiração ficava mais rápida, os músculos ficavam tensos e eles ficavam prontos para ação. A digestão e outras funções fisiológicas não emergenciais ficavam mais lentas e até paravam. E o corpo começava a ficar pronto para a luta, aumentando a reserva de energia e mobilizando o sistema imune. Todas essas mudanças acontecem automaticamente quando a gente está lutando para sobreviver. Mas essa resposta, ela pode... Mas como essa resposta pode ajudar a lidar com o estresse que você passa, por exemplo, no trajeto do trabalho? Ou para lidar com o estresse com os filhos e cônjuges? Ou com o estresse do desemprego? Ou com o estresse do slide que não passa? Ou com o estresse da internet que cai enquanto você está no meio de uma reunião? Então, nesse ponto de vista, a resposta do estresse é algo que você teria que suprimir, a não ser que você precisasse dar a resposta física, né? Como sair correndo de um prédio em chamas, ou socorrer alguém que está se afogando. Mas para as outras situações, esse tipo de resposta é um gasto de energia desnecessário que te dificulta a ter um manejo bem sucedido, né? E para os nossos ancestrais que lutavam para a sobrevivência, né, não tinham a segurança que a gente tem, o tipo de estresse era válido o tempo todo. Para nós, já não é mais, né? E aí, os altos níveis de estresse, eles podem aumentar o risco do ataque cardíaco. Mas, de acordo com a pesquisadora Alia Crum, a forma como você percebe o estresse também pode modificar a sua resiliência. Aí, nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês o ciclo do estresse ruim. O que acontece? A gente tem uma percepção de alguma situação, e aí tem a secreção de adrenalina e cortisol, o aumento é abundante, ele vai além de um ponto ótimo, que causa uma reação inadequada. Essa reação inadequada, ela causa um branco, uma falha na memória, e leva a gente a ter comportamentos desastrosos. E aí, a partir disso, a gente tem uma impotência adquirida. Nada que a gente tenta fazer dá certo e a pessoa entra em estado de desânimo. E isso causa nela um cansaço extremo, porque ela não tem a fase de recuperação. Então, o estresse fica estagnado, causando desgaste físico e emocional e levando ao cansaço extremo. Então, o estresse ele se torna negativo quando a situação tem uma pressão psíquica percebida como algo muito forte. E agora a gente vai falar do estresse bom. Eventualmente, o pesquisador Rancilli percebeu que nem todas as situações estressantes causavam úlceras e começou a falar do eustresse, e como um antídoto para o estresse ruim, né? O estresse, a gente, como eu estou trazendo para vocês, é o que aparece quando a gente se importa com alguma coisa ou alguém e aquilo ali está em perigo, né? Então, isso inclui nossos pensamentos, emoções, reações fisiológicas quando a gente está se sentindo estressado. Então, a forma como você escolhe lidar com as situações que você descreve estressante é o que vai definir se o estresse ele é bom ou ruim para você, né? Essa definição também mostra que o estresse e o significado são altamente correlacionados. Você não fica estressado por coisa que você não se importa, que você não pode, que você não liga, né? Que não tem um valor para você. Mas você, ao mesmo tempo, se você não consegue ter uma vida significativa sem o estresse. Então, ver o lado bom do estresse não é decidir se o estresse é bom ou ruim. É você escolher ver o lado bom do estresse para isso poder te ajudar a superar os desafios da sua vida. Diferente do que as pessoas pensam, existe mais do que um tipo de resposta ao estresse. Todo mundo traz sempre a resposta de luta ou fuga, mas a gente tem mais dois tipos de respostas que descobriram posteriormente. A resposta de desafio, que para encarar o desafio, o organismo, né, o cérebro e o corpo, ele concentra a atenção, ele aguça os sentidos e aumenta a sua motivação e mobiliza a energia. Essa resposta ela é muito presente no estado de flow, por exemplo, que você vê atletas, artistas, escritores, quando eles falam do estado de flow, eles estão numa resposta de desafio. Então, eles leem aquela situação como uma situação desafiadora que eles precisam ultrapassar. E aí o estresse prepara eles para isso. O estresse ele também serve para criar vínculos, né? Porque como a gente tem liberação de hormônios como a adrenalina, o cortisol,
o dehidroepiandrosterona e a ocitocina, a gente também cria vínculos, porque a ocitocina ela é conhecida como o hormônio do amor, né? O hormônio do apego e do vínculo, que você libera quando você abraça, quando você faz sexo, quando você amamenta. Então, quando você tem o estresse ativa esses instintos pró-sociais. Ele incentiva a relação social, ele aguça a cognição social e ele neutraliza o medo e ele aumenta a sua coragem para você não só cuidar, mas ser cuidado, procurar a sua rede de apoio para você conseguir lidar com aquilo. A ocitocina, ela também tem receptores diretos no coração. Então, quando você fica estressado, você está literalmente fortalecendo o seu coração, porque como ele libera ocitocina, ele fortalece o coração. E aí, a última etapa do estresse, ela se chama de inoculação do estresse, né? Então, ela recupera o equilíbrio do sistema nervoso, ela processa e entrega a experiência e ela ajuda o cérebro a aprender através da situação vivida. Então, aqui a gente consegue perceber que como você pensa sobre algo, aquilo ali pode transformar o efeito em você. E aí o ciclo bom do estresse tem a mesma secreção de adrenalina e cortisol, que aumenta a acuidade sensorial, a rapidez dos reflexos e a nossa força e nosso estado de alerta. E aí a gente tem uma resposta que, como eu trouxe para vocês, não é necessariamente a resposta de luta e fuga, mas a partir disso a gente tem uma resposta à natureza da situação, a gente se adapta àquilo. Aí, através disso, a gente supera o desafio, sente satisfação, uma sensação de euforia, a gente fica agitado e é incapaz de dormir até que, pouco a pouco, essa taxa de hormônio vai diminuindo e a gente passa a experimentar um cansaço normal e aí a gente descansa. O ciclo bom, ele tem como se fosse um fechamento, né? Você tem o estresse e aí depois você descansa, você ultrapassa aquele objetivo e descansa. E com os hormônios que a gente solta na hora do estresse, tem muita gente que sente essa liberação de estresse como uma coisa muito positiva e sempre busca, né, aquilo que traz esse coquetel de químico, né, à tona pra gente. Pode passar, Edna. Para falar um pouquinho do estresse e do corpo, a gente precisa primeiro falar sobre a tensão, né, que é o acúmulo de energia que contrai certos músculos, à espera da ação decisiva para alcançar certo objetivo. Essa ação, ela pode ser mental, material, consciente ou não, e o princípio psicofisiológico. Então, cada modificação no estado fisiológico, ela é acompanhada por uma mudança apropriada no estado mental, emocional e vice-versa. No eustresse, o corpo ele não tem um sinal de tensão muscular constante, ele tem posturas mais relaxadas e uma expressão de repouso e contentamento, desconcentração. No estresse, os músculos permanecem tensos, ombros, maxilares, costas, os vasos sanguíneos. E aí você tem atitudes mais agressivas com você ou até mesmo com os outros. Então, quando a situação não envolve a sua vida em risco ou alguém que você se importa, o corpo e o cérebro mudam para um estresse diferente, né? Ele vai para a resposta de desafio. E também te dá a energia, também libera esse coquetel químico de adrenalina, de dopamina. E o estresse também joga gordura e açúcar no seu sangue para te dar estoque de energia, sua respiração fica mais intensa para que seu coração receba mais oxigênio, o seu coração acelera para que o oxigênio, a gordura e o açúcar sejam transportados para todos os seus músculos, né? O cortisol, a adrenalina ajudam os músculos a absorver e usar a energia de forma mais eficiente. A energia que vem do estresse não ajuda só o corpo a agir, mas ela também dispara o seu cérebro, ela desperta os seus sentidos, as suas pupilas dilatam para entrar mais luz, a sua audição fica mais estreita e o cérebro processa o que você percebe ao seu redor com mais agilidade, para que você
possa prestar atenção, né, no que está acontecendo ao seu redor. Então, você não tem mais devaneios, o que não é importante sai da sua cabeça, você ganha um boost na sua motivação pelo coquetel químico da adrenalina, endorfina, testosterona e dopamina. Eles aumentam o seu senso de poder e confiança, te deixando mais propenso a correr atrás dos seus objetivos, a se aproximar do gatilho dessa liberação de coquetel. Por exemplo, é muito comum você ver mães, né, que estão em acidentes terem uma força surreal para conseguir tirar o filho debaixo do carro, ou a pessoa nadar mais do que ela está acostumada, demorar mais para cansar. Então, tudo isso é a resposta de luta e fuga. Quando a resposta não é de luta e fuga, o seu cérebro ele muda para um estado diferente, né? Que também tem essa energia toda, mas você não sente o medo, você só sente o foco. Então, tem uma liberação maior daquele hormônio que eu falei lá na frente, o DHEA, ele te ajuda a recuperar e a aprender através desse processo vivido, né? Aí entra aquilo que eu falei, do estado do flow. Assim que você termina o estresse, aí pode passar, Edna. Assim que você termina a situação estressora, você entra no seu estado de não voltar para o processo de não estar estressado. E esse processo de recuperação, ele não é algo instantâneo, ele demora. Então, algumas horas você pode continuar tendo uma resposta forte ao estresse. O cérebro está se reescrevendo para lembrar e aprender com aquela experiência. As emoções, elas correm soltas durante o processo de recuperação. Você pode se sentir energizado, agitado, com medo, choque, raiva, culpa, tristeza. Você também pode sentir felicidade, gratidão, alívio. Todas essas emoções, elas fazem parte do processo de recuperação do cérebro. E é através delas que o cérebro faz sentido dessa experiência vivida. Eles encorajam você a refletir sobre o que aconteceu e extrair lições que vão ajudar você a lidar com o estresse futuro. Isso faz parte de como o estresse ensina o cérebro e o corpo a lidar com o que está por vir. Ele deixa uma digital lá que te prepara para lidar com situações parecidas. Então, quando você começa a perceber o estresse como algo que vai te fazer ficar melhor em lidar com situações estressantes, você pode achar mais fácil lidar com o estresse e cada desafio que aparece na sua frente, vai parecer menos estressor, né, no sentido da palavra. Então, você perceber uma situação estressante como uma oportunidade para melhorar suas habilidades, seu conhecimento, sua qualidade, faz com que seja mais provável que você consiga adaptar o seu corpo e o seu cérebro para aquele tipo de reação. Porque a gente aprende a lidar com o estresse desde muito pequeno. E aí, se a gente não consegue ser flexível e entender que o estresse ele serve mais do que para aquela resposta de luta e fuga, que ele é tóxico, você consegue se habituar, se adaptar para a situação para você ter uma resposta mais eficiente para lidar com o estresse, né? Então, todas essas emoções, elas coexistem no momento da recuperação e elas ajudam o cérebro a ter uma sensação de experiência e encorajam a reflexão para aprender. E aí foi o que eu falei, né? Perceber a situação como estressante é uma oportunidade para você melhorar a qualidade de vida. E aí, por fim, a gente vai falar do autocuidado, né? O que é o autocuidado quando se trata do estresse? É você ter um novo mindset a respeito do estresse. O que é esse mindset? É você olhar para o estresse daquela forma que a gente estava falando, né? De uma forma boa, uma forma de você aprender, de você crescer. Então, você começar a perceber o estresse como uma coisa que pode te acrescentar e não somente uma coisa tóxica. A partir do momento em que você muda esse mindset, você consegue se sentir melhor em relação àquilo que você está sentindo. Então, o seu mindset de estresse, ele vai moldar tudo. Desde as emoções que você vai sentir durante uma situação estressante, até como você lida com esse evento estressante. O primeiro passo para você mudar o mindset é você reconhecer o estresse quando ele for experienciado, permitir e notar só o estresse, incluindo como ele afeta o seu corpo.
O segundo passo é você aceitar o estresse, reconhecendo que ele é uma resposta a algo que você se importa com, né? Você consegue se conectar com essa motivação positiva atrás do estresse? O que está em jogo? O que é importante para você? Por que aquilo ali é importante para você? O terceiro passo é você usar essa energia que o estresse te dá, e ao invés de jogar essa energia fora, tentando manejar o estresse, o que você pode fazer agora para refletir os seus valores e os seus objetivos? Né? Então, você aprende um novo ponto de vista, faz o exercício para encorajar e adotar esse novo mindset, e você promove uma oportunidade de compartilhar a ideia com outras pessoas para que você tenha uma intervenção efetiva desse mindset. Né? Então, perceber como pensar sobre o estresse te faz sentir, te motiva, te inspira, te deixa exausto, te paralisa, como faz você se sentir na vida. Esse seu mindset de estresse também influencia como você vai reagir aos outros estresses, né? O estresse das outras pessoas. Então, quando você muda o mindset para perceber o estresse como uma forma de crescimento e aprendizagem, você transforma a sua experiência de estresse, causando menos malefício ao seu corpo e à sua mente. A resposta de estresse ela é muito mais do que só um instinto de sobrevivência. Ela é incorporada em como os humanos operam, como a gente se relaciona um com o outro, como a gente navega, como a gente acha o nosso lugar no mundo. Quando você entende isso, a resposta de estresse, ela não é mais algo a ser temido ou evitado, ao contrário, ela é algo para ser apreciado e trabalhado, além de você confiar no que ela faz para você. Então, para o seu autocuidado, é importante que você perceba o estresse como uma coisa positiva, né? E além disso, você também pode usar a atividade física como forma de proporcionar uma melhora na qualidade de vida e na gestão de estresse. Porque a atividade física, ela auxilia o corpo a se proteger dos efeitos perniciosos do estresse mental, né? Quando você está naquele momento de estresse que você não consegue visualizar outra saída, quando você está naquele ciclo de estresse ruim, quando você usa a atividade física, quando você pratica atividade física, você auxilia o seu corpo a se proteger, você promove a saúde mental, você previne doenças, você diminui a ansiedade, reduz a tensão corporal, você gera uma sensação de controle e autoconfiança. Você promove alterações químicas e estruturais que induzem uma sensação de bem-estar e você interrompe uma rotina. Às vezes, o que você precisa para você sair daquele estado de bloqueio, de estresse que você não consegue ultrapassar, é interromper essa rotina para você conseguir respirar e se reorganizar para você conseguir continuar. E agora a Edna vai falar um pouquinho sobre o estresse na pandemia. Então, depois disso, por que a gente não está malhando, né, Ana Luísa? Quem que já foi sair correndo para malhar agora, cancela tudo. Então, vamos falar da pandemia, porque é uma situação que estamos todas e todos envolvidos, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é um evento estressante que atinge a todos nós, mas lembrando que há diferentes percepções, diferentes experiências, mas essa é uma pesquisa, né, que foi feita recentemente com esse instrumento, que eu trouxe aqui para a gente perceber o que está em torno, né, quando a gente vai pesquisar se as pessoas estão vivendo uma experiência de estresse, o que está em torno dessa ideia do estresse percebido, né? Então, é você poder fazer uma avaliação de si mesmo, uma autoobservação para entender que esse nível de estresse está sendo um estresse demasiado e por isso está trazendo prejuízos, ou um nível de estresse com o qual você está se sentindo desafiado e você está conseguindo superar algumas limitações do momento, né? Então, as perguntas são se você se sentiu chateado por algo que aconteceu inesperadamente. Então, a pandemia, nesse momento, é um evento inesperado para todo mundo, cortou vários projetos em que a gente está tendo que refazer para poder lidar, né? Você se sente incapaz de controlar as coisas importantes na sua vida, também tem a ver com isso, no sentido de que o que a gente tinha uma rotina, agora não tem mais. Isso pode estar aumentando o nosso nervosismo, nossa sensação de estresse, né? Pode ter alguns aborrecimentos que a gente pode não estar lidando bem, né? Mudanças também que a gente precisa se adaptar, talvez a gente não esteja lidando bem. Pode ter uma perda de confiança
na capacidade para lidar com os problemas, né? Porque em função da pandemia vem outros problemas, não só em termos de uma quebra nos projetos, mas dificuldades emocionais, dificuldades relacionais e dificuldades financeiras, né? Você sente que essas coisas não estão ocorrendo do seu jeito, então você perde uma sensação de que você pode organizar a sua própria vida, né, do seu jeito, né? Você percebe que não poderia lidar com as coisas que você fazia cotidianamente, as irritações aumentando, não consegue controlar as irritações, né? Não consegue ter controle das coisas, a irritação fora do controle, né, também, de novo, pensa muito nas coisas que tinha que fazer e não está fazendo, né? Se você consegue lidar bem com o seu tempo, organizando o gasto do seu tempo nas coisas que têm que ser feitas, né? E se você sente que as dificuldades estão se acumulando, de modo que você vai tendo uma sensação que não vou conseguir lidar com isso, não vou conseguir superar. Então, a pergunta é, nos últimos 30 dias, né, quantas vezes você se sentiu dessa maneira? E quanto mais você responder positivamente a essas perguntas, mais indica que você está vivendo um período de muito estresse, um estresse considerado ruim, né? Então, essa pesquisa que foi feita recentemente para avaliar o nível de estresse das pessoas durante a pandemia, foi feita no Canadá e nos Estados Unidos, mas ela dá algumas indicações para a gente pensar no que está acontecendo aqui no Brasil, que também tem algumas pesquisas, eu inclusive faço parte de uma transcultural, mas que ainda não tem resultados. Então, eu trouxe essa que já está com os resultados publicados e que mostra que a maior parte das pessoas tem medo do perigo de Covid-19, de ficar infectado por diferentes meios, por exemplo, ao tocar em objetos contaminados ou respirar o ar contaminado. Então, isso indica que esse medo constante vivido durante a pandemia está deixando a gente num estado de alerta, né? Dessa ativação de que alguma coisa ruim está acontecendo e eu preciso responder num modo luta ou fuga, né? A outra questão que está muito presente, a preocupação com o impacto social e financeiro, que os custos socioeconômicos dessa situação da pandemia, que tem atingido, né, uma grande parte da população, que se vê diante também de uma falta de perspectiva diante do futuro e de uma ameaça à sua própria sobrevivência, né? A questão da preocupação com os estrangeiros, eu percebi que no início da pandemia no Brasil, isso estava mais presente, né? Havia uma fala assim, essas pessoas que viajam, esses estrangeiros é que estão trazendo a doença, mas acho que isso também tende a se diluir à medida que essa se tornou uma situação interna, né? O contágio não é mais das pessoas que circulam, mas das pessoas que estão aqui. E o medo também, o medo ele faz a gente querer buscar muito uma causa, né, que explique aquela situação e que a gente tende a pensar que se a gente eliminar essa causa, a gente resolve o problema. Então, o medo faz a gente buscar um bode expiatório e os estrangeiros tendem a ser esses, né, se colocar nesse lugar de bode expiatório. E os sintomas relacionados ao estresse traumático, que já se começa a observar, nesse sentido de uma resposta ao estresse que é negativa e que vai sendo constante, ela vai sendo crônica, né? Ela não é... Porque você tem os grandes eventos, né? Os grandes eventos que traumatizam e mais uma vez lembrando, também dependem da percepção de quem viveu, e tem os eventos que não são grandiosos, mas que eles são constantes, eles são contínuos, e ele tem uma intensidade suficiente para dificultar uma boa resposta. Então, a pandemia pode estar sendo, nesse sentido, um evento traumático, que está causando um estresse traumático, né? E essa verificação compulsiva e busca de garantias, né, que faz com que a gente, num estado de luta e fuga, esteja sempre muito preocupado em se defender, né? Ou, ao contrário, que seria uma resposta de congelamento, eu não estou sentindo, não estou vendo nada disso, vocês estão inventando esse perigo, vou para a praia, todo mundo para a praia, acabou esse negócio de pandemia, ninguém usa mais máscara, né?
que é a negação do perigo, que pode parecer assim que essas pessoas estão muito tranquilas, mas muitas vezes essa é a resposta que é dada para evitar a consciência desse medo e desse perigo, né? Então, eu não sei se vocês começaram a ter uma sensação corporal em relação a falar de Covid, já estar dentro de casa, o medo de ter Covid, né? Então, esses são dados também mundiais, não só relacionados ao Brasil. Quase todo mundo está ansioso com a própria vida, com a saúde da família e o bem-estar econômico, né? Há uma sensação de desconexão com umas pessoas, assim, pessoas que a gente não vê mais, ou que a gente só vê online, e dá uma sensação ruim de solidão, de não encontrar essas pessoas, né? E a ansiedade sobre conexões com outras pessoas, que pode ser também relacionada às pessoas que vivem com a gente dentro de casa e podem estar surgindo conflitos, né? A preocupação com o futuro, que está muito grande, os problemas para se concentrar e dormir, muitas vezes irritação, sintomas decorrentes de um estado crônico de luta ou fuga diante de uma ameaça, né? Você está sempre alerta, né? Sempre no susto, e a gente pode estar reagindo à ameaça do coronavírus como se ele fosse um predador, né? Nossa frequência cardíaca e pressão arterial aumentam e a nossa digestão diminui. Nosso córtex frontal para de funcionar bem, então a gente tem uma dificuldade de concentração, de reflexão, de análise. Então também a gente vai ter dificuldade maior de ser autoconsciente e também de ser compassivo e atencioso, porque o estresse nesse nível, né, diante de um predador e que eu tenho que sobreviver, uma questão de vida ou morte, faz com que eu fique muito mais atento à necessidade da minha preservação biológica. Isso pode dificultar que eu seja compassiva e atenciosa a outras pessoas, né? E aí que a gente, né, costuma falar da amígdala, está sempre ativada, né, que é o centro do medo e da raiva no cérebro, né, e está disparando loucamente, porque aí a gente começa a ver as notícias, não, mas isso, dados de morte, dados de contágio, pega dessa forma, pega no supermercado, pega no elevador, aonde pega, não sei o quê, será que eu estou fazendo tudo para me proteger? Não estou fazendo para me proteger? E como eu já falei, por outro lado, algumas pessoas podem ter o início dessa sensação de perigo e de necessidade de luta ou fuga, mas como resposta o congelamento, a evitação e o desligamento da realidade. Aí eu vou para o mundo da fantasia, não está acontecendo nada, vamos nos divertir, vocês estão inventando, né? Então vamos seguir a vida adiante, né? Então, nesse sentido, né, eu já estou sentindo que eu tive uma alteração um pouquinho aqui, né, nos meus músculos, alterou um pouquinho a minha respiração, porque falei disso. Vamos fazer um exercício de respiração, depois a Júlia vai falar mais sobre isso, mas agora vamos juntos inspirar e expirar por alguns minutos. Então, é um convite que eu estou fazendo a vocês para fazer esse exercício de respiração juntos, né? E juntas, e que vocês observem como é que vocês se sentem enquanto fazem isso, e depois a gente pode conversar. Travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não sei o que aconteceu. Não estou acreditando. Vou começar de novo para ver se vai. Aí é bom que eu checo. Está todo mundo aqui, não estou sozinha. Porque é uma das formas da gente controlar a nossa resposta ao estresse é saber que a gente está acompanhada e bem acompanhada, né? Então, o negócio não quer colaborar, definitivamente não funciona. Agora vamos ver se vai. É um problema da internet, provavelmente. Ok, então, fui desafiada a fazer eu mesma esse exercício. Agora foi. Só porque eu achei que eu ia fazer sozinha.
Então, inspira no ritmo, expira. Então, depois vocês podem dividir com a gente como é que vocês perceberam esse exercício, a relação com o tempo, a consciência corporal, né? As sensações que surgiram, para a gente entender um pouco mais, e a Júlia vai falar sobre isso agora. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre relaxamento e técnicas para o manejo do estresse. O que seria, então, relaxamento? Acredito que todos vocês acabaram de experienciar um momento de relaxamento. O relaxamento é uma técnica física que auxilia nos estados de estresse, tensão muscular ou ainda meio revigorante que atua beneficamente sobre a saúde física, mental e emocional. Embora seja uma técnica física, o relaxamento ele vai atuar tanto na parte física quanto mental e emocional. E para além disso, ele vai estabelecer um equilíbrio entre essas três instâncias, entre o corpo físico, o emocional e o mental. Pode passar. Dentre as técnicas para o manejo de estresse, o relaxamento é a principal delas, porque todas as outras técnicas, elas envolvem o relaxamento,
Ou seja, ao praticar qualquer uma dessas outras técnicas para o manejo de estresse, você vai entrar em um estado de relaxamento. Então, nós temos o relaxamento como a principal técnica, temos a meditação, que é uma técnica que também leva ao relaxamento, e a meditação, ela nos permite entrar em contato com o nosso corpo e com a nossa respiração. O ideal é que, para o momento da meditação, se escolha um ambiente silencioso, um ambiente tranquilo, onde você possa ter essa experiência de meditar de uma forma genuína, para que você possa, de fato, entrar em contato com o seu corpo, entrar em contato com você mesma, entrar em contato com a sua respiração para conseguir alcançar esse estado de relaxamento. Temos também o alongamento. O alongamento é uma técnica de relaxamento mais física e nos permite também entrar em contato com o nosso corpo e nos permite entrar em contato com os nossos limites. Porque a partir do momento em que eu exercito alguma técnica de alongamento, eu me permito ir até onde o meu corpo aceita, para que eu possa entrar nesse estágio de relaxamento, porque para além disso eu vou entrar num estágio onde vai me gerar dor, ou pode me gerar até uma lesão ou algo mais grave. Então, o relaxamento, ele nos permite entrar em contato com o nosso corpo dentro dos nossos limites. Os exercícios respiratórios, que são vitais, como a gente acabou de fazer um exercício respiratório, a respiração, ela nos permite, além de entrar em contato com o nosso corpo, voltar para o aqui e agora. Porque a nossa mente, ela tende a divagar. E quando você presta atenção na sua respiração, você consegue voltar para o foco daquilo que você estava fazendo. Você consegue voltar para o aqui e agora. Embora a mente ela divague, com a respiração você pode convidar a sua mente a voltar para o aqui e agora. Pode passar. Temos também a acupuntura, que além de levar a um estágio de relaxamento, ela pode ser usada também para o alívio da dor. A prática de atividades físicas, que nos permite entrar em contato com o nosso corpo e experimentar também alguns hormônios positivos, como a Ana Luísa falou anteriormente. O incentivo à alimentação saudável, porque a partir do momento em que eu me permito ter uma alimentação saudável, o meu corpo ele não só vai entrar em um estágio de relaxamento, como ele vai funcionar melhor e vai nos possibilitar ter uma relação melhor com o nosso corpo e estar mais satisfeitos com o nosso corpo. E quando eu falo satisfeitos com o corpo, eu estou querendo falar sobre a funcionalidade do corpo, porque se eu me permito ter uma alimentação mais saudável, dificilmente eu vou ter algumas complicações, como constipação, azia, má digestão, entre outras. O redirecionamento da atenção, que quando você convoca a sua atenção para aquela contingência que necessita da sua atenção naquele momento. E quando você se permite relaxar, quando você entra no estágio de relaxamento, você consegue redirecionar essa atenção de maneira mais fácil, porque, por exemplo, em situações de estresse, você não consegue manter o foco da atenção. A mente, ela divaga muito, principalmente para aqueles estímulos que estão gerando as situações de estresse. Mas quando você atinge um nível de relaxamento, você consegue convidar a sua atenção para voltar para aqueles eventos que necessitam da sua atenção naquele momento. Dentre outros, dentre esses outros, a gente pode dizer que existem técnicas de relaxamento que são particulares de cada pessoa. Cada um sabe aquilo que lhe promove esse estágio de relaxamento. Alguns podem entrar nesse estágio de relaxamento ouvindo música, praticando atividades físicas ou fazendo qualquer outra coisa. Então, na particularidade de cada um, existe também aquilo que vai proporcionar esse estágio de relaxamento. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os exercícios respiratórios. Como eu falei, os exercícios respiratórios eles são vitais
Portanto, eles são considerados a principal técnica de relaxamento, porque todas as outras técnicas também envolvem exercícios respiratórios, e eles constituem uma modalidade das técnicas de relaxamento e são utilizadas para essa finalidade há milhares de anos, principalmente nas civilizações orientais. As civilizações orientais, elas têm enraizado na cultura delas essas práticas, esses exercícios respiratórios, ou seja, é algo que eles priorizam muito, que eles valorizam muito e que faz parte da cultura deles há milhares de anos. Os exercícios respiratórios são uma medida eficaz contra o estresse. Por quê? As situações geradoras de estresse, elas mexem muito com o sistema respiratório. Quando você está vivenciando uma situação de estresse, a sua respiração ela aumenta o ritmo, aumenta também o ritmo dos batimentos cardíacos, e através dos exercícios respiratórios, quando você se permite inspirar e expirar de forma tranquila, de forma mais devagar, à medida que você vai inspirando e expirando, esse estresse ele vai aliviando o seu ritmo respiratório. Ele diminui e isso vai te trazer uma sensação de calmaria. A respiração ela é usada para reduzir a ansiedade, a depressão, a irritabilidade, a tensão muscular e a fadiga. Porque à medida que eu me permito respirar de forma eficiente, de forma calma, de forma tranquila, de forma a experimentar de forma intensa essa respiração, esse inspirar de forma calma, sentir o ar entrando, enchendo, inflando os pulmões e sentir esse ar saindo de forma calma, de forma devagar, de forma leve, sentindo esse ar entrar e sair, à medida que eu vou experienciando isso, vou diminuindo os meus níveis de ansiedade, diminuindo a tensão muscular, a fadiga e entrando no estágio de relaxamento, de calma, de paz, de tranquilidade. Respira. Tem aquela famosa frase, né? Inspira, respira, não pira. Durante o relaxamento, o número de respirações por minuto tende a diminuir, como eu acabei de falar, prolongando assim a extensão de cada ciclo respiratório. E essa extensão, essa diminuição no número de respirações que vai permitir que você se sinta mais calmo, mais tranquilo e que você entre nesse estado de relaxamento. A maioria das pessoas tensas, elas respiram muito mal. Elas apresentam pouca capacidade vital e dificuldade no que diz respeito à elasticidade torácica. Como um exemplo disso, a gente pode ver uma pessoa que ela é muito tensa, que ela fica tensa com muita facilidade, ela não consegue, por exemplo, subir ou descer um lance de escada sem ter esse ritmo respiratório acelerado. Ela tem dificuldades, por exemplo, durante um exame médico, quando o profissional pede para que ela inspire e segure a respiração por alguns minutos e depois solte lentamente, ela tem dificuldade de fazer esse exercício, tudo por conta da tensão. Pode passar. É necessário respirar para que eu possa me conhecer. Ou seja, a respiração ela possui uma ligação muito íntima com o nosso estado emocional. Ela é o primeiro ato voluntário de todo indivíduo ao nascer. Sendo assim, nós podemos dizer que a respiração ela é a primeira coisa que fazemos e, ao mesmo tempo, ela vai ser a última coisa que vamos fazer. Então, a partir disso, podemos perceber o quão importante é a respiração nas nossas vidas. Ela é a primeira coisa que nós fazemos ao nascer e, consequentemente, vai ser a última coisa que vamos fazer em vida. Então, ela é vital, ela é de vital importância para todos os seres humanos. Quando se modifica o ritmo respiratório, pode-se obter também uma alteração do estado emocional. Prestar atenção à respiração possibilita tornar consciente aspectos da personalidade, como a ansiedade, a agitação e a raiva.
Algumas vezes a gente pode estar sentindo raiva, a gente pode estar num estado de ansiedade aguda, a gente pode estar numa agitação e inquietação sem perceber que estamos vivenciando isso. E a partir do momento em que nós modificamos o nosso ritmo respiratório, nós nos permitimos respirar com mais calma, com mais tranquilidade, de uma forma mais eficiente, aí a gente percebe que tinha algo que estava mexendo com o nosso ritmo respiratório e a gente consegue identificar o que estava disfuncional ali para que a gente possa trabalhar em cima disso. Pode passar. A atividade física, ela é vital também para que a gente chegue a estados de relaxamento. E não apenas a prática de atividade física em si ajuda no manejo do estresse, como a Ana Luísa falou anteriormente, mas a prática do relaxamento nesse processo pode otimizar essa relação entre a atividade física e manejo do estresse. E a própria atividade física, como eu citei anteriormente, ela pode levar a um estado de relaxamento, desde que aquilo seja prazeroso para a pessoa. Se a prática de atividades físicas é prazerosa para mim, consequentemente, ela vai me gerar relaxamento, porque eu estou fazendo algo que é prazeroso. E durante a prática de atividade física, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles trabalham em conjunto, o que favorece a esse nível de relaxamento. As técnicas de relaxamento de 1 a 3 horas semanais, elas podem minimizar significativamente os possíveis efeitos negativos que os treinos de quem pratica atividade física, de quem pratica algum tipo de esportes, pode minimizar consideravelmente esses efeitos negativos e fazer com que a pessoa, consequentemente, tenha um melhor desempenho durante a atividade física, durante a prática desse esporte. Pode passar. E é isso, eu vou passar a palavra de volta para a Edna. Então, estamos terminando, né? E essa imagem aí mostra, né, mais uma ideia, né, da gente estar procurando relaxar, e aí abraçar árvores agora se tornou uma alternativa quando a gente não pode abraçar as pessoas, né? E a gente vai trazer para terminar algumas dicas a mais, que é a importância da conexão, né? Por isso essa ideia de abraçar as árvores, abraçar pessoas, né? Então, a questão da conexão, como a gente já falou muitas vezes, que o estresse ele tem uma liberação de hormônios, e um desses hormônios, que é o DHEA, é o hormônio da conexão, e é o hormônio que vai fazer com que a resposta ao estresse possa ser uma resposta que tenha uma saída positiva, né? Então, é muito importante, nesses momentos de pico de estresse, que a gente procure estar junto e procure desenvolver essa sensação de compaixão, né? Assim como o senso de comunidade, né? É importante a gente perceber que não está sozinho ou sozinha, né? E nesse momento também que a gente vê agora na pandemia, é importante a gente buscar informações para passar por isso juntos, né? Então, a questão da percepção do perigo, ela pode ser trabalhada também em função daquilo que a gente conhece, da realidade que a gente está vivendo. E isso vai ajudar a gente a aumentar a compreensão que temos de cada um de si e uma compreensão sobre o outro, né? Outra ideia é acessar ferramentas de fácil alcance para ajudar a si e para ajudar ao outro. Como a gente falou aqui, a respiração é uma ferramenta de fácil alcance, né? E tem outras, como o exercício físico, escutar música, né? Então, todas elas estão disponíveis, algumas delas podem ser feitas conjuntamente, né? Buscar apoio ativamente, é muito importante que o benefício do estresse também tem a ver com isso, com a sua capacidade de buscar apoio, e usar a imaginação para encontrar soluções, porque quando a gente está no modo de luta e fuga, a tendência é a gente ver, com foco no perigo, a gente só vê o que é negativo, né? Então, a imaginação de saídas possíveis para a situação que está sendo vivida é necessária para que a gente possa encontrar as soluções. Então, não é demais insistir, sacudir o corpo, porque
Ana Luísa e Júlia falaram de exercício físico, eu estou só reforçando a ideia. Sacode o corpo. Ah, não gosto de exercício físico. Põe uma música alta e sacode o corpo. Esse pode ser um movimento suficiente para te ajudar a lidar com o estresse. E sempre bom lembrar, para algumas situações, é preciso buscar ajuda especializada e a terapia pode ajudar a encontrar também modos, resposta para lidar com a situação estressante, né? Então a gente falou, né, livros, música e o humor são importantes para também encontrar uma boa resposta. E aí, nesse sentido, a gente podia começar uma outra live agora para falar desses recursos, né? Então, a ideia não é alongar, mas é porque esses recursos ajudam a gente a dar uma diminuída na carga. Então, eles ajudam a gente a ter uma descarga que, diminuindo a tensão, ajuda a gente a começar a pensar melhor, refletir melhor e compartilhando essas percepções, essas reflexões, isso tende a ainda mais ajudar nesse processo de elaboração. Então, a música é bom para relaxar, para se identificar, né? Então, algumas pesquisas já indicam que quando você ouve música de fossa, você chora, você, né, se escabela, você pode até não estar vivendo nenhum rompimento amoroso, mas essa sensação ela é catártica, ela se ajuda a você se identificar, e isso também promove a sua capacidade de lidar ou de elaborar com situações já vividas, né? E também ajuda a se movimentar. Filmes e livros também são recursos, né? Tem essa opção de você se identificar com personagens, né? Com pessoas que vivem histórias que às vezes podem ser muito próximas ou histórias muito distantes, mas que ajudam a você a ter uma compreensão diferente nesse processo de empatizar, que é um verbo que eu acho que a gente não usa no português, por isso está entre aspas, né? Mas empatizar seria de você ter essa prática de entender diferentes universos que podem também te ajudar a navegar situações novas que possam surgir na vida, né? Então, por último, o humor, né? O humor é muito importante para lidar com o estresse. Então, aqui é o meu humor. Então, não sei se vocês já riram ou não acharam graça nenhuma, mas eu vou explicar. Então, todo humor que tem que se explicar muito não é muito engraçado, né? Então, tem um sobrinho meu que, quando eu faço as minhas piadinhas, que tem que explicar, ele diz que tem que coçar a barriga para poder rir, né? Enfim, então pode ser que vocês precisem disso, mas a ideia aqui é bem-humorada, no sentido, poxa, terminou a chuva, as adversidades diminuíram, surge o arco-íris. Vamos pensar agora só no positivo. Não, continue negativo. Acho que foi um pouco disso que a gente falou ao longo, e a gente sempre fala, né, nas nossas lives, não vamos eliminar o negativo, né? Nós vamos conviver, elaborar o negativo e sim buscar o positivo, e as duas coisas vão trazer bem-estar. Então, essas são as nossas referências, né, que foram utilizadas nessa live. Lembrando que a gente está nas redes, quiser acompanhar as nossas atividades, né, e também os vídeos que a gente põe no YouTube. E lembrando também que estamos fazendo uma pesquisa sobre convivência familiar e regulação emocional. Quem não respondeu pode responder, então são 2 formulários. Um formulário é para mães e pais, que é convivência familiar MP. O outro formulário é para os filhos, somente entre 10 e 29 anos, convivência familiar filhos, né? Então, se deu para copiar, tudo bem, quem não conseguiu pode pedir a gente que a gente manda o link, tá? E também gostaria de falar, anunciar que em breve uma das atividades que a gente vai fazer, retomar, mas de um modo diferente, são os grupos, né? Tanto os grupos focais quanto os grupos psicoeducativos, para a gente estar discutindo essas temáticas de um modo mais íntimo, né? Com poucas pessoas e dando oportunidade para as pessoas falarem no grupo focal, e no grupo psicoeducativo a oportunidade de ter algumas estratégias terapêuticas para lidar com as emoções e as dificuldades enfrentadas diante das adversidades, principalmente desse momento. Então, em breve, nós vamos retomar os nossos
grupos. Tá? Então, terminamos e vamos para as questões que surgirem, quem quiser falar. Edna, antes das questões, só uma coisa que eu esqueci de falar, que uma das técnicas também que a gente pode utilizar para alcançar esse estágio de relaxamento é a imaginação. Por exemplo, você imaginar que está caminhando na praia ou num campo florido, sentindo a brisa no rosto e por aí vai. Quando você consegue mentalizar e imaginar essas situações, você também consegue alcançar um estágio de relaxamento bem bacana. Sim, sim. Então, vamos lá. Quem quer falar? Oi, posso falar? Sim! Boa tarde. Eu queria compartilhar uma técnica de relaxamento que eu tenho, que o estresse está bem grande, né? Ainda mais nesse contexto, toda a minha ansiedade está a 1000 por hora. Mas uma técnica que eu também tenho, né, além da música, né, de exercitar, dançar, é assistir RuPaul. Eu amo assistir RuPaul Drag Race. Então, assim, isso me relaxa muito, ainda mais nesse contexto de pandemia. E eu super indico porque é super legal, é super divertido e, assim, me tranquiliza muito. É isso, que só queria compartilhar com a técnica, foi ótimo. Eu adoro o mini curso de vocês e estou sempre aqui ouvindo. Obrigada, gente. Que gracinha. Quem Ô, mais? professora, Sim. o Heitor. mindfulness para pessoa, seria para a pessoa usar quando ela está estressada ou usar em momentos que ela está relaxada, porque vai ajudar para o estresse no futuro? As duas coisas, pode ser, mas assim, o mindfulness em si não tem a intenção nem de relaxar, nem de preparar para o estresse. É para você estar no momento presente. E nesse sentido, essa aprendizagem de ficar no momento presente acaba tendo como efeito, né, consequência, você lidar melhor com as situações de estresse. E quando você estiver estressado, isso vai também te ajudar a enfrentar essas situações. Então, acho que assim, o segredo é você encontrar a prática, a Júlia falou disso, né? A prática que vai te ajudar. Né? Não é uma prática, não existe uma exclusiva que funcione para todo mundo. Então, aprender, essa que é a grande aprendizagem, aprender a estar no momento presente sem se julgar, sem se avaliar, né? Sem ficar dizendo, eu não vou conseguir, não sei fazer isso, que é muito comum acontecer. Se você aprende a fazer isso, você está encontrando esse caminho do relaxamento, o caminho da maior habilidade para lidar com situações estressantes, né? Então, esse também é um campo que a gente está, que a gente pratica, né? Nós três estamos falando daquilo que a gente pratica. Então, a gente não está só vendendo peixe para vocês comprarem, não. A gente faz isso e a gente vê que isso tem um efeito. Não? Valeu, obrigado. Heitor, uma das formas, né, de prática de mindfulness foi até o que eu falei lá no início, é a questão de você aderir, você entende que você está né, se sentindo estressado, você sente aquilo ali no seu corpo e a partir disso você vê como é que aquilo ali vai ser mais eficiente. Aí você está presente, você entendeu o que você está sentindo, não descartar, né? Não deixar ou então suprimir ou alguma coisa assim. É você entender o que aquilo ali está fazendo no seu corpo. Então, é bom você praticar enquanto você não está, né, num momento estressado, para que quando você esteja no momento estressado, você consiga ter um manejo eficiente. Valeu, obrigado. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, Érica. Isso. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por compartilhar, né, esse conhecimento. As lives têm sido muito enriquecedoras. Gosto muito do trabalho de vocês. Primeiro, eu queria compartilhar sobre o exercício de respiração e aí depois eu tenho umas perguntas para fazer.
Sim. Bom, primeiro, né? O exercício de respiração. Parece que eu acho que estou tão acelerada que quando vem aquela coisa de respira e tal, dá até uma tonteirinha na cabeça. É super esquisito. Aí você fica naquela coisa tipo, ai, será que não tá acabando? Será que. Depois, quando você consegue focar, aí dá aquela sensação de relaxamento mesmo. Mas parece que o corpo e a mente não estão acostumados, né? A ter a paciência, a focar, ficar aqui sem pressa, sem ficar pensando no segundo que vai vir depois. É bem interessante. E a pergunta que eu queria fazer, a primeira pergunta, é em relação a estresse e ansiedade, assim, num sentido mais patológico, né? Vamos colocar assim, quando vem os efeitos negativos. Quando a gente fala dos dois, parece que são muito semelhantes, mas eu já ouvi alguns estudos falando sobre eles como coisas separadas, né? Como diferentes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sim. Você disse que ia fazer vários, mas então você vai fazer uma de cada vez e a gente vai responder. Eu tenho mais duas, na verdade, depois, mas Então, tá vocês bom. preferem que faça logo primeiro? Não, vamos nessa. Então, é interessante primeiro a sua descrição da sua experiência, que é muito comum, não é só você que tem essa experiência, né? Mas é importante isso, de você persistir e não se julgar nessa sensação de que o tempo não passa, não vou conseguir, estou ficando tonta, vou ter algum treco aqui. Então você continua gentilmente focando na sua respiração, né? E isso também tem a ver, assim, você descreveu como algo que você tomou consciência, né? Isso é muito importante no processo de começar a respirar, como a Júlia falou. Você começa a tomar consciência do modo como você responde, como está seu corpo, né? E dá essa sensação de tonteira, que não é necessariamente ruim, tá? E a questão da a diferença entre ansiedade e estresse, né? Tem a ver principalmente com a questão da antecipação em relação ao futuro, né? Então, a ansiedade, ela é especificamente uma antecipação do futuro. O estresse tem a ver com isso também, mas toda vez que o estresse ele é resolvido, né, no sentido do momento em que ele tem um fechamento, ele não desencadeia um processo de ansiedade, né? Então, ele tem um fechamento, enquanto a ansiedade pode não ter esse fechamento, porque continua uma antecipação, uma sensação de perigo iminente, né? Então tem uma permanência, e o estresse não. Mas assim, essa para mim é a grande diferença, né? Mas tem essas similaridades. A ansiedade também tem a ver com a resposta de luta e fuga, né? E também tem a ver com alterações hormonais, como no estresse. Tá certo, obrigada, Edna. Ô, sei se eu já Edna, passo... posso só colocar uma coisa que tem a ver com isso que ela colocou agora, que eu estava até pensando aqui se eu falava ou não. Isso é uma experiência que eu tive enquanto professora de yoga, tá? Porque você coloca a questão da respiração como relaxamento. E eu ia falar exatamente isso, que dependendo da técnica, né, ou então do tempo que você usa essa técnica, a respiração ela pode ter um efeito contrário ao relaxamento, ela pode ser uma coisa estimulante. Existem técnicas, inclusive, de respiração, dessas milenares, né, que a gente chama de pranayama, que são exatamente para estimular. Eu estou falando isso porque eu já peguei caso de aluno que chegava para mim e falava assim, professora, eu fiz Kapalabhati achando que eu ia relaxar, e eu saí de lá 330 por hora, querendo matar um. Eu falei assim, porque essa não é uma respiração apropriada para você relaxar, né? E uma pessoa muito agitada, o próprio ato de você chegar do lado dela e falar assim, respira longo, ele acaba causando mais estresse do que deixar a pessoa quieta, entendeu? Respirar, mas sem essa coisa de querer aumentar a duração dos movimentos respiratórios. Eu estava na dúvida se eu colocava isso ou não, mas como ela colocou essa questão de que ela ficou um pouco ansiosa, né?
eu resolvi falar. E, assim, na verdade, é dar o meu testemunho, né? Enquanto Sim. professora de yoga, que eu vivi essa situação. E não foi uma vez só, não. Foram diversas vezes. Não Sim. só com a respiração errada, mas também com a respiração correta, mas com a questão de que o aluno, né, a pessoa não está preparada para ter um movimento respiratório mais relaxante, né? Você tem que começar muito devagar. Às vezes, só essa coisa de inspira devagar e exala devagar, ao invés da pessoa relaxar, ela pira. Ela pira mesmo, ela tem vontade de sair correndo. Sim, sim. Não, a gente não trabalha assim no sentido técnico, agradecemos a sua contribuição, Ana Isabel. Então, no sentido técnico da respiração, como professora de yoga, é importante você falar isso. Então, o modo como a gente trabalha, né, com esse recurso da respiração tem muito a ver com isso que você descreveu, com o efeito da ansiedade, né? Então, não é que a respiração ela vá ser benéfica a todo tempo, e tem a ver também com as circunstâncias da pessoa, da característica da pessoa, para que você possa fazer o melhor uso, né? Então, a ideia, de modo geral, do ponto de vista psicológico, é você dizer para uma pessoa nervosa para ela se acalmar, né? Isso não vai ter efeito, né? Então, você simplesmente dizer respira fundo e isso vai ter um efeito imediato, né? Como a gente percebe que pode sim gerar maior ansiedade, maior agitação, e isso aí a gente tem que usar outros recursos do ponto de vista psicológico, né? Que pode ser permitir que a pessoa fale, ou pode ser permitir que a pessoa adquira confiança no entorno, né? na nossa presença, de estar junto, e aí isso possa começar a fazer sentido para usar esses recursos, né? E eu imagino, como professora de yoga, que você também tenha que usar alguns recursos para poder até introduzir formas diferentes, técnicas diferentes, né? Realmente, a gente tem que, na verdade, você tem que conhecer um pouco a pessoa antes de você indicar a respiração para ela, porque, como eu falei, quando a pessoa está muito ansiosa, às vezes o próprio assim, respira devagar, ao invés de acalmar, acaba gerando mais ansiedade. E, assim, eu não digo isso nem só como professora de yoga, não. Eu digo isso como praticante de yoga. Quando eu comecei a praticar yoga, o meu professor, que era um cara que respirava muito devagar, um dia ele chegou do meu lado e falou assim, agora respira. E começou a fazer uma respiração super longa, né? Tanto a inspiração quanto a exalação. A minha vontade foi de enrolar meu tapete e sair correndo, porque eu não conseguia acompanhar aquilo, né? E a gente gera muita expectativa. A questão toda é essa, né? A gente gera muita expectativa, geralmente com relação a gente mesmo, né? Sim, então, sim. é isso. Não, mas, assim, isso foi só eu só falei porque, na verdade, eu adoro o trabalho de vocês, eu acho muito bacana, curto muito. E assim, eu só queria, como é que se diz, contribuir com isso, entendeu? Porque quando você trabalha com respiração, você vê, às vezes, acontecer esse tipo de coisa, né? Da pessoa de fazer o efeito contrário. O que era para acalmar, acabar ficando mais tenso. Sim. Obrigada. Obrigada, Ana Isabel. Obrigada a você. Eu queria... A outra pergunta, né, que eu ia fazer, na verdade, é um pedido. Uma das meninas falou sobre o estado de flow no início, né, da apresentação. Eu queria pedir para alguém definir um pouquinho melhor isso, se é que é possível, né? Então, o estado de flow é um estado como se fosse uma concentração máxima, né? Mas é uma coisa que é natural. Então, é como se você entrasse em fluidez com aquilo que você está fazendo. Eu estava tão imersa naquilo que eu nem vi a hora passar, eu não percebi as coisas ao meu redor, né? É como se você... Porque, assim, para mim, a forma mais prática de explicar é exatamente isso. É você estar tão ali dentro, de uma forma tão natural, você está fazendo parte daquilo e aquilo está fazendo parte de você, que você não percebe. Você entra num estado de concentração, foco, a coisa se desenvolve. Então, por exemplo, eu preciso escrever minha tese.
E aí eu entro em estado de flow enquanto eu escrevo a minha tese, e quando eu vou ver, eu já escrevi um capítulo inteiro, sem nem perceber, né? Atletas que estão em alta concentração, então eles estão ali quando você... Eu não sei se você pratica algum esporte, se você já competiu alguma vez na vida, mas muitos atletas, quando eles vão competir, eles não conseguem, não escutam o ao redor, né? Eles meio que... Eles não sintonizam aquilo que está acontecendo ao redor. Então, um jogador de futebol não escuta o que está acontecendo na arquibancada, nadador não escuta as pessoas berrando o nome dele, porque eles entram num estado em que eles estão ali por completo e concentrado. Então, é aquilo ali e ele. O ao redor meio que deixa de existir, né? Ele deixa de captar, ele entra num estado extremamente focado, de fluidez com aquilo que ele está fazendo. Consegui explicar? Conseguiu, perfeitamente. Muito obrigada. Quero isso para minha vida, gente. Não, o estado de flow é muito bom, porque ele está na oposição ao tédio e à ansiedade, né? Quando você está em flow, você não está ansioso, ansiosa, e você não tem experiência de vazio, de tédio, não, você tem experiência de completude, e até da negação de si mesmo. Você está tão imerso, né, ou imersa na atividade, que você se esquece das suas questões pessoais, né? Você está ali naquela situação completamente envolvida. Adorei o exemplo de escrever o capítulo da tese. Eu estou chamando para mim, eu estou jogando para o universo para ver se vem, entendeu? Maravilha. E a última, prometo que é a última. Na verdade, assim, desculpa, eu até recebi uma ligação na hora, deu uma interrompida na live para mim, mas alguém comentou sobre a respiração ou as técnicas de relaxamento em geral poderem diminuir os efeitos negativos dos treinos. Aí, assim, para mim ficou um pouquinho aberta essa questão de o que seriam os efeitos negativos dos treinos, a atividade física, no caso. Como efeito negativo, a gente pode citar o cansaço extremo, até o próprio estresse que os treinos geram, principalmente aqueles treinos que é mais voltado para competição, para competitividade. Então, esses treinos, eles tendem a gerar efeitos negativos, porque você tem que estar preparado para ser melhor do que outra pessoa, você tem que dar 100% o seu melhor ali, e tudo isso vai gerando efeitos negativos. Então, você conseguir relaxar nesse momento, o relaxamento ele pode amenizar esses efeitos negativos, entendeu? Tanto o cansaço quanto essa questão da competitividade, da cobrança, tudo isso. Ah, tá certo. Gente, muito obrigada. Ana Isabel escreveu no chat, eu não sei se ela fez uma pergunta ou uma afirmação. Se ela escreveu que foi uma afirmação, não é bem assim. Foi uma afirmação mesmo. Não, é porque o estado de flow não é igual à meditação, porque o estado de flow tem a ver com uma tarefa, tem a ver com um objetivo. E você está tão envolvido no objetivo e alcançar esse objetivo sem ansiedade e com competência, né? Então é um pouco diferente. Pois mas se você pega a meditação porque quando você estuda meditação, né, a meditação, na verdade, não é o parar de pensar. A meditação é você estar completamente presente naquilo que você está fazendo. Sim. Então, disse, né, que você pode, por exemplo, meditar lavando louça. Então, é um estado de flow. Né? A meditação não precisa de ser uma coisa que você esteja parada de olhos fechados. A meditação, por definição, a meditação é como se você tivesse um estado de flow. Você está completamente presente naquilo que você está fazendo. Então, você senta para escrever o capítulo da sua tese, e aí você escreve o capítulo sem sentir, porque você está presente, você está focado naquilo, não tem distração. Né? Você está lavando louça, você está tão focado em lavar a louça que você lava a louça sem ter distração. Você está assistindo a palestra e estoura um transformador na rua, você nem escuta porque você está focado aqui, entendeu? É um estado de presença. Sim. Então,
Desculpa, eu não estou querendo, eu só tô, é assim uma, como é que se diz assim? Eu estou tentando fazer uma ponte, né? Que é essa coisa do yoga, né? E da meditação. Sim. Não, tudo bem, está. A meditação, por definição, é um estado de flow, porque você pode, por exemplo, dentro de um esporte, você está numa competição e você está num estado meditativo, você está tão focado naquilo que você está fazendo que você não percebe o teu entorno, você está totalmente presente no seu ato e isso é meditação, entendeu? Sim, mas eu continuo achando que são coisas diferentes. Até assim, o que você descreveu da louça, eu chamaria de atenção plena, né? E não exatamente de flow ou de meditação. Agora, por que estou fazendo essa diferenciação? Porque é uma questão conceitual para a gente, entendeu? Porque flow é um conceito dentro de um campo de estudos da psicologia positiva e tem a ver, vou te dar um exemplo para poder pensar, né? Imaginamos que eu gosto de dançar. Eu danço muito bem tango, né? Então, tango eu danço, eu sou competente e eu tenho uma tremenda competência no tango que eu entro em estado de flow muito facilmente a partir da minha capacidade, da minha habilidade de dançar bem tango. E eu domino as técnicas sem precisar estar consciente dessas técnicas à medida que eu executo a dança do tango. Se eu resolvo praticar dança de rua, né, street dance, eu vou perder esse estado de flow porque a minha competência diminuiu e o meu desafio aumentou, né? Então, aí eu não consigo entrar em estado de flow facilmente, embora eu seja uma excelente dançarina, eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas eu posso, por exemplo, desenvolver a atenção plena a cada movimento que eu faço no street dance, mas isso não significa que eu entro no estado de flow, porque o flow é uma relação entre desafios, competências, sensação de ansiedade, de tédio ou de flow. Então, por isso que a gente está fazendo essa diferenciação. É muito mais por uma questão conceitual de dizer que essas situações na nossa experiência cotidiana, elas podem estar sendo vividas de modo misturado, né? Mas em termos de fenômenos, né, de estudo, a gente nomeia de formas diferentes. Não sei se tem alguém digitando. Ok? Alguém mais quer falar? Renata apareceu. Quer falar, Renata? Primeiro, dar parabéns para vocês, que eu gostei muito da apresentação. E eu estava prestando atenção nessa questão da respiração que vocês colocaram. Eu acho que, independente assim dessa questão conceitual que você colocou, eu acho que eu tenho usado muito isso, enfim, na minha vida pessoal, a respiração, e eu li até com um autor que é da psicologia positiva, como um intervalo que você se dá logo antes de iniciar uma ação. E esse intervalo que faz toda a diferença no enfrentamento desses sentimentos que são associados a uma determinada ação, né? Ao invés de você ir para um embate assim de cara, você se permitir, você já ter algum tipo aí de autocontrole nesse sentido, de você se dar alguns segundos mesmo para respirar e avisar para o corpo que está tudo bem. Então, para mim tem feito assim toda a diferença. Sim. E eu queria só falar para vocês assim que como que essa questão que vocês abordaram da negação tem sido presente, né? Eu, assim, nesses últimos dias, né, a gente passou por um feriadão aí, eu vi vários exemplos de negação extrema, assim, do que está acontecendo, e eu assisti uma live de uma psicanalista que falou uma coisa que me bateu muito forte, assim, que a negação é proporcional ao quanto o sujeito acredita naquilo. Que a gente vê os maiores exemplos de negação nas pessoas que têm mais motivos para se cuidar, para acreditar. E eu tenho exemplos muito próximos que falam disso. Assim. Eu mesma fiquei muito angustiada por ver pessoas da minha rede próxima, assim, negação extrema. E eu ontem estava assim, com todos os sintomas que vocês deram, assim, angustiada, ansiosa. E foi muito interessante que uma pessoa que eu não falava há muito tempo, uma amiga, me ligou do nada. E a gente conversou por 10 minutos e eu falei para ela, olha, você não tem ideia de como foi precisa a sua ligação. Precisa porque foi
foi cirúrgica na hora certa e precisa de necessária também. Sim. Então, assim, eu me identifiquei bastante. E respira e vai, né? O jeito. Acho que a gente podia fazer uma live só sobre respiração. Sim, convidar a Ana Isabel, quem sabe, para ajudar a gente. Para trazer umas técnicas de yoga. E aí, Renata, o que você falou, ela gostou da ideia. Renata, o que você falou, eu não sei se eu entendi direito, as pessoas que mais precisariam se cuidar é que tendem a ser mais negacionistas, foi isso que você disse? Exatamente. A interpretação dessa psicanalista é que a negação como mecanismo inconsciente de defesa é proporcional ao que aquela pessoa no real, né, no radical da vida, teria como enfrentamento mesmo. Assim. As pessoas que mais teriam motivo para acreditar são as que, na verdade, estão negando. Então, você vê grupo de risco, em extrema negação, né? Pessoas que convivem com pessoas que são de grupo de risco. E aí, enfim, claro, quando a gente fala de mecanismo inconsciente, é uma teoria para dar conta de um comportamento. Obviamente, não tem uma comprovação disso. Mas, nas minhas relações próximas, eu vi tantos exemplos que isso, na verdade, me apaziguou um pouco. Porque eu acho que é muito difícil não ter uma postura de julgamento, que é a premissa também da empatia nessas situações. E eu me peguei com isso, eu me peguei muito punitiva, assim, com julgando raiva, né? pessoas. Com raiva mesmo, até porque isso me afeta, né? Assim, quando você fala de relação interpessoal, a negação dessas pessoas colocava a minha vida em risco quando eu poderia vir a encontrar essas pessoas. Então, era uma questão até de autopreservação. E me ajudou muito, assim como também o que vocês colocaram da negação. Eu acho que esses saberes se complementam, até porque estão sendo construídos também, né, no decorrer do que está acontecendo. Então, eu acho muito importante, porque ser empático com alguém que você está julgando é quase impossível, né? Eu não estava conseguindo nem um pouco. Tu começou a julgar, vai tomar distância e vai... E como se eu fosse algum exemplo, né? Ninguém na verdade, mas é complicado, assim, em casos extremos de negação, a gente se torna muito, né, julgador do outro. Aqui, no modo como a gente falou, né, assim, a partir de um outro campo conceitual, que se chamaria de uma experiência de congelamento, ou seja, você desliga da situação do perigo para se proteger. E nesse sentido, eu acho que você estava corroborando essa ideia, porque é de quanto maior é o sofrimento, maior é a necessidade de você se afastar dessa situação, né? E a evitação tem muito a ver com isso, né? Então, eu vou fingir que não está acontecendo nada, eu vou para a praia, né? E às vezes até pode entrar um discurso religioso, Deus me protege, né? E não vai acontecer nada, e você acaba criando um sistema de proteção para não lidar com o seu medo, que em última instância é o medo da morte, né? Então você nega a morte, e negar a morte, né, não vai fazer bem a ninguém em nenhuma circunstância, e negar a morte é o que a gente faz cotidianamente quando a gente nega a dor, quando a gente nega o sofrimento. E eu acho que na nossa profissão a gente tem que ter mesmo esse olhar de empatia para quem está negando a sua dor, porque a dor pode ser mesmo alguma coisa que essa pessoa acha que não vai conseguir lidar, né? E a gente precisa ajudá-la a encontrar recursos para lidar com essa dor. Então não adianta sair batendo quem está com máscara no pescoço, né? A gente teria que parar para conversar, para entender as dores dessa pessoa, né? Com 1 metro de distância e de máscara. Sim. Eu acho que a internet, nesse ponto, né, as redes sociais, elas entram como um complicador a mais, né? Porque o que é a pessoa que está negando e ainda tem uma necessidade de mostrar para o mundo que está fazendo isso, né? Então, tem uma coisa que, para mim, estava sendo entendida como uma afronta de muitas pessoas. A minha angústia ontem veio disso. Até embolei a língua, né? Porque foi um nó que eu tava mesmo. Porque você vê, né, assim, toda a sua rede social, literalmente, fazendo uma coisa que você condena, e aí você se pergunta, né, que amigos são esses, que relações são essas, mas eu acho que ter esses mecanismos até de entendimento do outro é muito essencial, assim, até para a gente saber se posicionar nessa situação. É por isso que eu também falei no final, essa questão da compaixão, né? E a gente já falou isso numa outra live, que a compaixão é alguma coisa que começa
cada um, né? Eu tenho que ter autocompaixão para poder exercer compaixão, né? Então, isso não é fácil, evidentemente, né? A gente tem mesmo a criticar essas pessoas que estão saindo da regra, da proteção e colocando todo mundo em risco, né? Mas se a gente tiver compaixão no sentido de compreender que ali tem dor, a gente cria uma ideia de comunidade e vamos pensar junto o que a gente pode fazer, né, para sair dessa situação. Então, uma das coisas que eu li, que eu leio direto sobre o Covid, né? De vez em quando eu respiro e não leio, mas eu não consigo não ler nada. Mas uma das coisas que eu li que achei muito interessante, né, que a medida do seu comportamento tem a ver com o nível de informação e a consciência do risco, né? Então, eu decido que eu vou me encontrar com algumas pessoas. Eu tenho que ter um nível de informação de saber o que está, né, onde eu vou encontrar, quais são as chances de contágio e tal, para eu entender que risco que eu vou ter e tomar a decisão. Então, não é só uma questão de proibir, embora existam regras padronizadas, é também uma questão de cada um ter uma consciência dos riscos, uma percepção do perigo informada, que ajude a decidir, não somente sozinha, mas em grupo, com as pessoas que eu pretendo encontrar. É claro que não dá para fazer isso com multidão, né? Não dá para fazer isso porque você vai no show, né? Você não vai fazer assembleia no show. Gente, vamos pensar aqui o nível de risco, vamos elaborar os cuidados, entendeu? Então, mas dá para fazer isso na sua rede, né? Pensar como você vai lidar com os riscos para se encontrar. Acho que tem gente escrevendo no chat. A Jéssica falou que ela se sentiu contemplada pela fala da Renata. Uhum. E a Érica falou, não sei se entra no campo de estudo de vocês, mas se possível, vocês poderiam fazer uma live sobre as emoções em casos de doenças terminais, morte e luto? Tanto as emoções do doente quanto as dos familiares. Realmente não está assim, diretamente, a gente não está trabalhando com morte e luta, a gente trabalha com emoções de modo geral. Mas eu conheço uma pessoa muito boa nesse campo, se eu pudesse chamá-la e a gente fazer junto, seria uma boa, mas não posso prometer nada. Então é isso. Alguma coisa mais? Podemos, então, nos despedir. Desejar que todos fiquem bem, né? A próxima... não, eu ia falar só que a Jéssica mandou. Parabéns mais uma vez, vocês são incríveis. Obrigada, obrigada. É genético. Então, obrigada, Ana Cléia. Olha só, a próxima eu estou tentando elaborar aí com o Fábio Ludmilla, a gente fala sobre família e suicídio, tá? E depois com a Renata, LGBTQIA+. Ok? Só para anunciar, assim, as próximas devem ser essas. Obrigada pela presença de todas e todos. Obrigada, Júlia e Ana Luísa, pela parceria. A Renata, né, que vai fazer a próxima também. A Ana Cléia depois vai fazer uma também, de propósito. Não, com propósito. Não é de propósito, é sobre propósito. Eu me colei. É tudo isso e mais alguma coisa. Então, beijo, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Júlia, Ana Luísa. Beijos. Beijos, tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.